Oi gente, tudo bem? Tô aqui de novo, dessa vez para falar sobre dois temas muito importantes e que podem gerar muitas dúvidas no período logo após o parto, que é o período que a gente chama de puerpério. Um deles é a tristeza pós-parto, também chamada de blues puerperal, outro é a depressão pós-parto. Ambas são condições muito prevalentes, sendo que a tristeza pós-parto pode atingir até 80% das mulheres nas 2 primeiras semanas após a gestação. E a depressão, que é uma condição mais grave, considerada uma complicação médica mesmo, é a complicação médica mais comum, mais frequente relacionada ao parto e pode atingir até 2 em cada 10 mulheres. A depressão, ela, além de causar danos à saúde, da mulher, da paciente, ela também pode afetar o bebê, tanto na questão do vínculo mãe-filho, quanto no desenvolvimento desse bebê. Por isso é uma condição muito importante da gente conhecer e saber reconhecer precocemente para tratar. Tá? Antes de entrar um pouquinho mais a fundo, na questão dessas duas condições, então, eu gostaria só de fazer um parênteses. A nossa sociedade costuma idealizar muito esse momento do parto, da chegada do bebê, em que de fato é uma situação maravilhosa, um momento único na vida da mulher. Mas às vezes a gente foca nessa idealização e esquece de todas as dificuldades que a mulher acaba enfrentando, tanto físicas quanto psicológicas, nesse momento após o parto, principalmente quando é a primeira gestação, quando é o primeiro filho. Então é um período que a mulher, de um dia para o outro, passa do lugar de filha para se tornar mãe. E muitas vezes sem ter segurança naquele novo papel que ela está desempenhando, um aprendizado constante ali, dia após dia. Ela tem que lidar com as mudanças físicas, que o útero ainda não voltou ao lugar que estava. Muitas vezes tem as dores do parto, principalmente se for cesariana, tem dores na mama, dificuldades da amamentação. Então é um período cheio de mudanças físicas, além de todas as mudanças fisiológicas que acontecem depois do momento do parto. Além disso, também tem a questão da rotina, que muda completamente, com um serzinho ali que depende da gente 24 horas por dia, de todos os cuidados, toda a atenção possível, e do relacionamento com o marido também, que agora esse relacionamento passa a ter um terceiro elemento, principalmente nesse primeiro mês a sexualidade fica de lado, fica bem afetada. Então é uma nova rotina em muitas áreas da vida da mulher. E com tudo isso junto, acaba sendo comum que nas primeiras semanas a mulher desenvolva um quadro de tristeza, de labilidade emocional, que é o que a gente chama de blues puerperal, de tristeza pós-parto. Por isso, por conta de todas essas modificações, isso é tão comum, chegando a atingir até 8 em cada 10 mulheres, Esse quadro costuma ser autolimitado, depois das 2 semanas costuma resolver sem precisar de medicação, sem precisar de uma avaliação mais aprofundada, mais detalhada em relação a isso. A grande diferença em relação à depressão está justamente nessa questão de ser um quadro autolimitado e também na intensidade dos sintomas. Na tristeza puerperal, a mulher tá mais triste, tá mais sensível, mas tá dando conta das coisas. Consegue manter os cuidados com o bebê, os cuidados consigo mesmo, consegue manter a sua rotina. Na depressão, além de costumar iniciar um pouquinho mais tardiamente, geralmente ali depois do primeiro mês, mas a gente considera todo o quadro depressivo até o primeiro ano depois do parto. A depressão é uma coisa que não costuma passar sozinha. Se não tratar, vai durar meses, podendo até cronificar mesmo. E além disso, os sintomas são bem mais intensos. Então, é um choro mais fácil, um choro constante, uma tristeza intensa. São pensamentos de culpa recorrentes, baixa autoestima, falta de disposição, falta de vontade, falta de prazer nas coisas que ela faz no dia a dia, ou nas coisas que ela fazia antes, que ela não tem mais vontade de fazer agora. Tem problemas de sono, que pode ser tanto insônia quanto um excesso de sono, problemas com a alimentação, que também pode ser uma falta de apetite ou um apetite em demasia, problemas de memória, enfim, muitas coisas parecidas realmente com o quadro depressivo em qualquer outra fase da vida.
mas que ali vai ter um segundo elemento, na verdade, né, que é o bebê, e às vezes pode até desencadear sentimentos de, assim, vontade de agredir mesmo o bebê em casos mais graves, ou vontade de se agredir e pensamentos suicidas em casos mais graves mesmo. Então é uma condição muito importante de ser reconhecida. Se você estiver passando por isso, se reconhecer nesses sintomas, não hesite, procure ajuda profissional. O tratamento costuma ser simples, o quadro de depressão pós-parto costuma responder bem ao tratamento, que em casos leves geralmente é a psicoterapia, o acompanhamento com psicólogo, e em casos moderados a graves a gente costuma entrar com a medicação antidepressiva, tá? Mas o mais importante é procurar ajuda, não ficar passando por isso sozinha, porque os efeitos podem ser danosos tanto para você quanto para o bebê. E se você conhece alguém que está passando por isso também, oriente a procurar ajuda, oriente sobre o quadro e tente ajudar na medida do possível também, porque não é fácil para a mulher lidar com tudo isso. Bom, espero que tenha conseguido esclarecer um pouco a respeito dessas duas condições. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu tentei resumir bastante. E se vocês estiverem gostando dos vídeos, gostando dos temas, podem dar um joinha, podem dar um gostei e também mandar um feedback pelos comentários, que é importante, tá bom? Um beijo, até o próximo tema.